Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos. Assim é meu desejo, né? Que quando a gente retornar, todo mundo tá tudo tranquilo e estamos enfrentando aí nessa nova fase. Eu tenho deixado para vocês até agora, para vocês estarem vendo sobre a questão do racionalismo, né? Já fiz duas videoaulas com esse tema, né? Explicando sobre essa corrente filosófica, né? Que ela é baseada pela questão da racionalidade. Não foi tão simples assim essa elaboração dessa corrente filosófica, ela passou por alguns momentos, e principalmente marcante pela questão do renascimento. E esse momento do renascimento, que vai surgir também o chamado iluminismo, juntamente nesse mesmo período, né, que é a Idade Moderna, né, chamada Idade Moderna, essa ruptura com a Idade Média, deixando de lado os conceitos que são por iluminação divina, e sim os conceitos vindo através da razão humana. Então, nós vamos discutir o que é realmente o conhecer, o que é o conhecimento. Aí eu trouxe para vocês aí essa palavra, né? Gnoseologia. O que é isso, professora? Vocês vão me acompanhar na página 192, tá? Até a página 194, certo? Que está falando sobre o que é o conhecimento. Então, se eu estou falando sobre teoria do conhecimento, eu tenho que entender alguns conceitos, né, e alguns nomes, né, conceituais que giram em torno do que vem a ser o conhecimento. Então, gnoseologia, ela gira em torno do conhecimento, certo? Então, é a investigação sobre o conhecer. É o que está bem escrito lá no texto de vocês, na página 192, certo? Para vocês estarem acompanhando o que vem a ser o conhecimento. Então, conceitos. Gnoseologia é a parte da filosofia que estuda o conhecimento humano. Então, o que nós podemos conhecer? O que nós podemos entender, né? E classificar como conhecimento? É formada a partir do termo grego gnose, né? Que significa conhecimento. E logos, né? Que significa doutrina, teoria ou raciocínio. Lembra que eu falei para vocês sobre raciocínio lógico, né? Então, logos, ele está relacionado com aquilo que eu posso raciocinar e compreender. Tem um início, um meio e um fim. Então, a minha razão, ela vai trabalhar com o início, meio e fim, algo que é racional. Então, eu posso pensar e eu posso raciocinar. Lembra do primeiro fórum que eu coloquei para vocês, né? Pensar e raciocinar é a mesma coisa? Que a gente até entrou em alguma discussão com alguns alunos, né? Então, esse conceito de gnoseologia, ele é importante para a gente entender o que é a teoria do conhecimento, porque nós vamos focar na teoria do racionalismo e do idealismo, né? Racionalismo, principal representante é Descartes, e o idealismo nós vamos ter outro, como David Hume, né? Que eu até falei na aula passada. Depois disso, nós vamos ter outro grande representante filosófico, né? Vamos dizer assim, da Idade Média, perdão, da Idade Moderna, que é Kant, né? Kant, ele vai juntar, é uma terceira posição com relação a esse racionalismo e idealismo. Então, a princípio, agora nós vamos entender as questões básicas que giram em torno desses conceitos. Então, o que é o conhecimento, né? Qual é a relação do conhecimento? Então, nós temos o sujeito, nós temos o objeto. Então, eu posso conhecer, se eu falar para vocês mesa, vocês vão imaginar várias formas de mesa. Mas por quê? Porque vocês têm um conceito de mesa. Através de uma convenção, nós temos o conceito da mesa, da forma, né? Então, o que é o objeto do conhecimento? Por exemplo, para a filosofia, o que vem a ser o conhecimento? Né? Então, nós temos que entender as formas, os mecanismos, né? A faculdade de conhecer, está até grifada aqui no texto, na página 192, né? É o processo do conhecer, a faculdade do conhecer. Esse é o foco da teoria do conhecimento. E dentro dessa teoria nós temos a principal, que é o racionalismo, que foi o que eu passei já na segunda videoaula para vocês. Então, epistemologicamente, nós temos algumas palavras que vêm a ser o conhecimento, né?
o conhecimento humano. Então, nós temos que entender quem é o sujeito, que é o ser humano, a relação do sujeito e o objeto. Então, essa relação é que vai ser o ato do conhecer. Quando eu me deparo numa situação diferente, eu tenho que agir de alguma forma. Então, ali eu estou tendo essa relação do sujeito e o objeto. Esse objeto ele pode ser de uma forma material ou até mesmo um objeto de uma circunstância, uma situação que eu tenha passado, né? Então, o sujeito, né? Sujeito entende-se aqui o que se subfaz, né? Aquele que faz, né? Subsiste como substância. O sujeito do conhecimento pode ser tratado como uma aula intelectiva, né? Que vem através do intelectual, né? Quanto ao corpo. Mas, como todo conhecimento humano, tem o seu sujeito da alma intelectiva. E é ela que proporciona o sujeito do conhecimento. A alma intelectiva conhece por meio do intelecto os corpos, os seres, mas o conhecer da alma imaterial e universal. Então, esse é um conceito fechado do que vem a ser o sujeito. O sujeito é o ser humano. O ser humano ele tem a habilidade de conhecer. Nós temos o conhecimento que vem através dos nossos sentidos. E nós temos o conhecimento que é processado pelo nosso intelecto. Então, uma pessoa que ela é desprovida de algum sentido, por exemplo, da visão. Essa pessoa ela não vai ter intelecto? Claro que sim. Ela vai desenvolver o intelecto dela de uma outra forma, porque nós temos os nossos sentidos, quando a gente é privado de alguma parte de um sentido, o outro ele desenvolve. Né? Então, através de outro sentido, eu consigo também chegar ao meu intelecto. Então, eu consigo desenvolver uma teoria sobre o conhecer. Se eu falar uma mesa para uma pessoa que nunca enxergou, ela vai criar dentro dela, dentro do intelecto, uma forma. Mas aquela forma vai ser mesa. Então, o conhecimento é algo que vem através do nosso logos, né? Do nosso intelecto. Então, o sujeito e o objeto e o conhecimento, essa é a relação, né? No conhecimento, envolve-se os dois elementos básicos, que é o sujeito, o homem, e o objeto, que é a realidade. Essa realidade ela pode ser material ou imaterial. Então, eu posso estar numa determinada situação, conhecer o sujeito, né? O sujeito conhecer o objeto, né? Então, a ligação entre o sujeito e o objeto é a imagem mental. Então, como eu falei, a pessoa pode não ter a visão, mas ela vai ter uma forma, né, do que vem a ser a mesa. Então, isso é o objeto criado dentro da sua perspectiva do que vem a ser a mesa. Então, nós temos que ter sempre essa relação do sujeito e o objeto. Essa relação ela vai depender do que é algo realista, aquilo do momento que você pode tocar, ter esse contato, ou algo que é idealista, né? Aquilo que você idealiza, né? Então, isso é o ponto principal do gnoseologia, né? Hoje foi bem breve para vocês estarem entendendo, certo? Eu vou passar para vocês lá no GR8, atividades referente à página 192 até a página 194, para vocês lerem e realizar atividades de análise e entendimento. Tá? Eu vou deixar bem explicadinho lá para vocês estarem fazendo isso no caderno de vocês. E como eu gosto de deixar sempre aqui um pensamento, né, para a gente estar fechando o nosso assunto, então a educação gera conhecimento, conhecimento gera saberes, e só um povo sábio pode mudar o seu destino. Então vamos pensar nisso, né? Nós temos que ter uma atuação na nossa sociedade. Então, um povo sábio pode mudar o seu destino. Então, cuidem-se direitinho do que vocês estão passando nesse período, né? Então, seja sábio com esse momento de pandemia que nós estamos passando. Um beijo para vocês, até a próxima.